Bem-vindo a este vídeo. Hipótese do meteorito, Dryas recente. Em relação a Dryas recente, e tudo relacionado a ela, como era do gelo. Extinções e tapetes pretos, uma hipótese parece chamar mais a atenção. Essa é a hipótese de um impacto de meteorito, 12.800 BP, indicado pela seta verde para cima, que supostamente causou o que a ciência e consenso chamou de Dryas recente. O período é mais conhecido como uma espécie de era do gelo, indicado pela seta verde para cima, e uma idade em que uma planta, Dryas, era mais abundante. Nesta hipótese, o meteorito, seu impacto ou a era do gelo, que ele causou, levou à posterior extinção de humanos como as culturas de Clovis, megafauna e causou tapetes negras, atípicas, todos os três em grandes partes do mundo. Na figura apresentada, o chamado resfriamento, Dryas recente, indicado pela seta verde para cima, também número 6 da imagem apontando para a linha azul de resfriamento com o número 5, foi hipotetizado como tendo sido causado por um impacto de meteorito, de aproximadamente 12.800 BP. Mas quando analisado clinicamente claramente não era. Antes de nos aprofundarmos nesta hipótese e seus paradigmas, eu apresento minha hipótese do que aconteceu porque isso torna mais eficiente este vídeo e o estudo desta chamada Era do Gelo. Suas extinções excepcionais, tapetes negras, black mats, etc. Ligar este período a uma espécie de nova ou excepcional, Idade do Gelo, é estranho porque vem depois e é a continuação de um período de dezenas de milhares de anos com temperaturas mais baixas e consequentemente se torna Idade do Gelo, ou Idades do Gelo. Na figura o início do tempo com hoje, ano zero, à esquerda e 140.000 anos atrás, à direita, as eras do gelo ou eras do gelo nessas dezenas de milhares de anos não são atribuídas a meteoritos, portanto não há necessidade de reivindicar um impacto de meteorito, que nunca foi provado e tem muitas evidências contra isso. Tudo o que acontece nas Dryas recente também aconteceu pelo menos 7 vezes no período anterior às Dryas recente. A planta, Dryas, não estava presente apenas nos chamados Dryas recente, mas estava presente no período anterior ao Dryas recente, e possivelmente dezenas de milhares de anos antes dos Dryas recente. Daí os períodos anteriores aos Dryas recente, são chamados de Dryas mais velho, e Dryas mais antigo, maior. Em outras palavras, do ponto de vista climático, não há nada muito de anormal acontecendo durante o Dryas recente. O que é de fato anormal é o Holoceno, que começa após o Dryas recente. E isso é mais de 1000 anos após o suposto impacto do meteorito, indicado pela seta verde para cima. Intermezzo. O Dryas recente é nomeado após um gênero indicador, o alpino flor silvestre tundra, Dryas octopetala, pois suas folhas são ocasionalmente abundantes em sedimentos glaciais tardios, muitas vezes ricos em minerogênicos, como os sedimentos de lagos da Escandinávia. Fim do intermezzo. Portanto, a planta indicador do Dryas recente não é característica apenas do Dryas recente, mas sim um indicador de sedimentos ricos em minerogênicos e possivelmente e até provavelmente para mineração por humanos. Vou fornecer neste e em outros vídeos evidências importantes para essa mineração intensiva por humanos, especialmente durante o Dryas recente, que foi feito por humanos do haplogrupo R, e possivelmente I. E este é o início da virada do mundo, turnover, ou a era híbrida, pelo recém-chegado haplogrupo R, que eu chamo de boomers, ou os guerreiros do Império Global, que viraram o mundo e deram origem a nós, humanos modernos. Nós somos seus descendentes. Então nós viemos de onde eles vêm, que são as Américas. Isso também levou à confusão do hipótese que os nativos americanos são descendentes de europeus, hipótese solutriana. Hipótese solutriana, está errada, como recentemente confirmado pelo consenso. Na Europa Ocidental e na Eurásia Ocidental, o turnover total do antigo povo, habitantes ou clovis como povo do haplogrupo, Q, é executado principalmente pelo haplogrupo R, e possivelmente I. Associações com haplogrupos. Você pode pular isso e terminar o vídeo aqui se não quiser mergulhar nas associações de haplogrupos neste momento. O YDNA, I, possivelmente também estava envolvido na virada, ou no turnover, dos povos antigos Clovis, na América do Norte, e os relacionados semelhantes a Clovis, Magdalenianos, etc., na Eurásia Ocidental e na Europa Ocidental. Independente se o YDNA, I, estava envolvido ou não, eles próprios serão substituídos pelos híbridos mais recentes ou mutações do haplogrupo R, também chamado os boomers. Quando isso acontecer, o YDNA, I, irá se associar e recuar junto com Q. Portanto, isso nos aproxima de minhas hipóteses que seguem no próximo capítulo e vídeo. Obrigado por assistir. Tchau.